Aqui tem um fundo, tem um fundo, tem um fundo. Mas olha lá qual é o fundo principal, esse aqui. E o ideal é que você sempre faça esse estudo aqui também desse outro fundo aqui. Então eu tenho toda uma região que eu quero comprar, beleza? Mas eu não vou ser besta e eu também não vou ser burro, né? Tem o burro do Shrek aqui. Eu não vou continuar sendo burro, né? E besta de comprar o fundo. Por quê? Porque a sardinhada compra fundo. Eu não sou a sardinha. Eu opero com um pensamento de big player. Há muito tempo você foi ensinado a fazer o quê? A colocar aí médias móveis, né? Média móvel de 9, média móvel de 20, média móvel de 50, média móvel de 72, a de 100 e a de 200. E você foi ensinado a poluir o gráfico dessa forma. Talvez não seja nem culpa sua, talvez você realmente começou no mercado aprendendo isso e você tá aí batendo cuca, né? Como a gente fala aqui no sul, eu sou gaúcho, meu nome é Christian Reuter, então eu já trabalho com bolsa de valores desde 2018, fiquei 5 anos preso nisso aí que eu tô te mostrando agora. Olha só, diz pra mim se você entende o que deve fazer aí nesse gráfico. Diz pra mim, não tem como, é impossível você saber o que você vai fazer. Na verdade, muitas pessoas, elas acabam colocando um monte de média móvel e operando o pior gráfico do mundo, que é o gráfico de 1 minuto. E de cara, elas também, além disso, elas vêm nos candles aqui, ó, e elas inserem, sabe o que? Algumas regras de coloração. Aí acaba piorando a situação. Então, isso eu não vou te ensinar a fazer. Na verdade, eu quero te resgatar, eu quero tirar você desse tipo de operacional para você começar a entender o mercado de fato com um gráfico limpo. Apenas um gráfico limpo é possível entender. Primeiro, as melhores regiões para você operar. Depois que você sair dessa aula, vai ser possível você abrir qualquer gráfico, qualquer ativo do mundo, funciona para qualquer ativo do mundo isso aqui. Você vai conseguir analisar um gráfico em questão de 1, 2, 3 minutos e saber o que está acontecendo ali. E saber o que os grandes players estão querendo fazer, em quais regiões eles querem operar. É isso que vai acontecer com você depois dessa aula. Eu vou te mostrar agora como eu faço no meu dia a dia e eu ensino os insiders a fazer todos os dias isso. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Parar de usar tudo aquilo que não está fazendo sentido mais. Tudo aquilo que você está utilizando aí e não está ganhando dinheiro com isso. Porque não tem lógica você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. É um velho jargão que tem aí no mercado, mas realmente é isso. Se você está aí 1, 2 ou menos de um ano, aí meio ano, 1 ano, ou tá mais, 5 anos, 6 anos, batendo cabeça e não tendo resultados, não entendendo nada do mercado e fazendo as mesmas coisas, está na hora de mudar. Essa é a aula onde eu vou tentar te pegar na tua mão e fazer você mudar. Então, para de fazer tudo isso que está só atrasando o seu resultado, a sua evolução, a realização dos seus sonhos e vem fazer algo diferente que eu vou te ensinar agora. Então, vamos lá. Você vai criar um gráfico limpo, tá? E essa visão operacional, eu não falo que é um setup, que é uma estratégia, é uma visão de mercado, porque vai ser possível, depois dessa aula, você entender as regiões, melhores regiões operacionais, entender a manipulação de mercado, eu vou te explicar passo a passo sobre a manipulação e entender quais são os momentos certos de entrar num trade ou momentos que você deve ficar afastado dos trades e não fazer trade. A gente passa mais tempo analisando do que propriamente fazendo algum tipo de trade. Então, essa visão, como eu falei, ela funciona para qualquer ativo do mundo. Você vai abrir qualquer ativo que tiver aí. Eu estou aqui com uma criptomoeda, que é a Ethereum, beleza? O primeiro passo, você vai abrir um gráfico macro. Gráfico macro, que são diário e 4 horas e 2 horas, beleza? É a partir desses gráficos que a gente faz o estudo, somente o estudo. A gente não vai operar em cima desses gráficos, por mais que eu tenha estratégias de swing trade, outros operacionais que eu faço em cima do gráfico de 2 horas, mas não é papo para agora. Eu vou te ensinar uma forma muito mais rápida e simples de ganhar dinheiro aí no mercado com a manipulação de mercado. Então, o que você vai fazer? A partir desse gráfico diário, 4 horas e 2 horas, você vai marcar os principais topos e principais fundos. Vamos fazer isso agora, então? Bora lá. Aqui, então, gráfico diário. A gente coloca o gráfico diário, beleza? Topo e fundo, eu acredito que você já saiba o que é, né? Toda vez que o mercado deixa esse formato de A ou uma montanha, isso é um topo, é uma região vendedora, beleza? E aqui, fundo é toda vez que ele deixa o V, é uma região de fundo, uma região boa para comprar. Por quê? Porque o preço aqui embaixo está barato e lá em cima está caro. Então,
barato compra, caro vende. Isso é o básico sobre o mercado financeiro, a parte de análise de preço, certo? Então, eu vou pegar uma ferramenta de linha qualquer e vou marcar nesse range aqui apenas, ó. A partir desse range aqui eu estou marcando esse topo, ok? Você pode fazer aí e ficar marcando aqui quanto tempo você quiser. Mas para acelerar a aula, eu vou marcar apenas alguns topos e alguns fundos que estão mais próximo dessa região aqui. Olha lá, ó, como o preço chega e dá uma venda, entende? Então, essas regiões não é para você pensar assim, pô, mas o cara aqui está me ensinando price action. Não, a gente não opera price action. A gente usa o price action para definir os melhores pontos operacionais, que é o que eu chamo disso aqui de saber se posicionar dentro do mercado. Se você não sabe nem o básico, quem dirá saber o avançado? Então tem que saber do básico primeiro, que é saber quais são os pontos de compra e pontos de venda. É aí, o gráfico te conta uma história. Basta você olhar para ele e você interpretar ele de forma correta. Gráfico diário, aqui eu tenho um outro fundo aqui também, ó. Eu posso marcar aqui. E lembrando, esse é um gráfico macro, um gráfico onde a gente faz as análises. Olha só. Então a gente percebe que esse ativo, a Ethereum, a gente está num movimento lateral de construção de liquidez. E os grandes players provavelmente vão querer estourar aqui, o mercado vai vir trazer o mercado para cima, para capturar a liquidez existente aqui em cima, para derreter o mercado lá para baixo nos níveis menores. Ou ao contrário, eles vão capturar a liquidez de quem ainda está querendo comprar na tendência, vão jogar o mercado para baixo e vão impulsionar o valor, vão fazer o valor subir. É assim que funciona todos os dias. Eles jogam o mercado aqui para cima para tirar os vendedores ou jogam o mercado aqui para baixo para tirar quem está comprando nesses níveis. Isso se chama manipulação de mercado, que eu já vou te ensinar. Beleza? A gente foi no gráfico diário agora. Vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, ele é muito bom também para fazer as marcações. Olha só, eu tenho esse fundo aqui, esse fundinho, e eu tenho esse outro fundinho aqui. Agora eu já não vou mais marcar nada, beleza? Porque eu tenho essa movimentação do preço, ó. Você tem que entender de movimentação de preço, certo? Saber quais são os melhores pontos de compra e venda. Só de eu fazer esse desenho, imagino que você saiba, né? Qual é o melhor ponto de venda? Aqui, ok? Qual é o melhor ponto de venda? Aqui. Tá, mas e os de compra, quais são? Aqui embaixo, ó, eu tenho esse fundo e esse fundo. Então, aqui eu tenho um ponto bom para comprar e aqui eu tenho um ponto bom para comprar, beleza? Então, eu tenho uma zona de liquidez, que é o que eu chamo de RLE, que são regiões de liquidez externa. E provavelmente é por isso que você deve estar aí tomando um monte de stop. Você não está entendendo dessas regiões, que é o básico que eu acabei de falar. Aqui em cima tem uma RLE, aqui em cima tem uma RLE, RLE, chama como quiser, né? RLE, região de liquidez externa. Por que eu estou batendo muito em cima dessa frase, RLE, região de liquidez externa? Porque tem que ficar gravado. Você tem que ser um trader estrategista, saber onde quer operar, beleza? E operar nos melhores pontos, que é onde você tem maior probabilidade de acertar um trade. Não é nessas zonas aqui, ó, no meio dessa região, dessa última pernada de baixa, cara. Essa última pernada de baixa, ela define para você aonde você vai operar. Ou seja, operar comprado nessa região e operar vendido aonde, Cris? Lá naquela região lá. Ah, mas o preço está aqui. Ele está fazendo alguma coisa aqui, que eu já vou te ensinar o que ele está fazendo. Ele está construindo liquidez para ser capturada, para todo mundo que é varejista sair fora do jogo, ser estopado, a famosa violinada. Quem compra fundo e vende topo, vive tomando essas violinadas e você não vai mais ser essa pessoa depois dessa aula. Agora a gente tem que ir lá para o gráfico de 2 horas. Vamos lá. Gráfico de 2 horas, ele é bom também para a gente identificar mais algumas coisas aqui embaixo. Ó, aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um outro fundinho que ele vem e deixa. Topo eu não vou marcar porque eu não quero operar vendido aqui. Eu estou interessado, meu olhar está focado na compra. Por quê? De novo, a pernada de baixa. Ó, o preço sai dali de cima e vem para baixo, tá? Agora você vai dividir essa zona no meio, ok? E o preço está mais para cima para vender ou mais para baixo para comprar? Mais para baixo. Só que eu vou sair comprando aqui nesses níveis? Não, porque eu vou ser sardinha. Eu vou ficar comprando fundo. E vai por mim, cara. Quando você compra um fundo assim, com um martelinho, me diz aí, já deu certo ou aconteceu isso aqui? Você comprou no fundo, o mercado te executou, botou você no jogo, jogou para baixo para tirar você e aqui embaixo você viu o mercado se desenvolvendo na direção que você queria. É aquela famosa frase, eu acertei a direção, mas eu errei o timing. Cara, eu já ouvi demais das pessoas isso, que elas acertam o movimento do mercado, mas elas não acertam o trade, elas perdem dinheiro. Não adianta estar certo, tem que ganhar dinheiro, tem que entrar no trade quando é o momento certo para entrar e não entrar. Muitas das vezes não entrar.
que é esse caso aqui. Mas a gente não fica no gráfico de 2 horas. Olha só como o gráfico de 2 horas te dá mais uma região aqui em cima, ó, tá vendo? Então, se você pegar essa região toda aqui, toda essa região, eu vou editar essa linha, eu vou deixar ela mais grossa. Eu vou deixar ela na cor amarela. Toda essa região, onde eu vou operar. E detalhe, eu tenho que olhar um pouco para trás também, tá? Para me referenciar. Porque eu tenho mais uma pernada aqui, ó. Eu tenho essa região de baixa e eu tenho essa perna de alta. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma baita de uma região boa para mim entrar comprado numa operação. Dentro dessa região, dentro dessa zona. O que eu preciso aguardar acontecer? O stop da galera. Provavelmente você está sendo, por enquanto, a sardinha que está fazendo o quê? Está comprando nessas regiões aqui, ó. Está comprando aqui nessas regiões, aqui nessas regiões. Mas agora eu vou te ensinar a parte de manipulação de mercado. Região de liquidez eu já te ensinei a marcar essas regiões, muito simples, muito fácil. Agora eu vou te ensinar a parte de manipulação de mercado, que poucas pessoas entendem sobre isso e falam sobre isso. Se eu tenho essas regiões, olha só que interessante. Eu tenho essa região de topo, aqui em cima eu vou trabalhar na venda, mas eu tenho essa de fundo. Onde o preço está? O preço, ele está nessa região aqui, beleza? Ele está aqui. Mas ele está mais perto da onde? De um fundo, ok? O preço está mais perto desse fundo, não do topo. Então, o que o meu olhar vai ter que estar atento? Há uma compra, exatamente. Só que agora nós vamos na parte de manipulação de mercado. Então anota e desenha. É muito importante desenhar, porque o movimento do preço, ele é dinâmico. Mas o movimento que os grandes players fazem, eu vou te ensinar aqui, ó, o que os grandes players normalmente fazem. Por isso que eu falei para você lá no comecinho que a Ethereum estava numa movimentação de criação de liquidez. Quando o preço fica muito lateral, eles estão criando liquidez embaixo e em cima. A Ethereum fez exatamente esse movimento aqui, ó, para cima, para baixo, pá. E tá aqui, ó, tá fazendo isso aqui. Cara, só de olhar para isso eu sei o que os players querem fazer. Como assim, Cris? Tu sabe, tu é o cara? Não, eu não sou o cara, eu só estudei um pouco mais que você. E eu tenho um conhecimento já de bastante tempo, desde 2018 nesse mercado. Regra de coloração, média móvel, já comprei robô, não deu certo. Ah, graças a Deus eu não fiz o tal do copy trade que tá na moda aí, né? Não fiz isso. Glória a Deus por isso, né? Então, já tomei ferro de mercado, enfim, quebrei várias contas e não consegui ter consistência com isso. A partir do momento que eu simplifiquei e tirei toda essa parafernália do meu gráfico e comecei a prestar atenção no preço, principalmente o preço, tá? Que é o PMV. Agora a gente vai falar um pouquinho de PMV. Da onde veio esse PMV, esse método, né? Que é o que eu falo, sistema PMV. Da onde é que veio isso? De tanto eu sofrer dentro desse mercado. 5 anos travado e a ponto de desistir de fato, né? Perdi dinheiro, perdi tempo, me desgastei, tirei tempo da família e eu falei assim, cara, eu tenho que estudar um pouco melhor e eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo porque não está funcionando. Eu não estou vendo sentido naquilo que eu fazia, na verdade. Não tinha sentido colocar uma média móvel, sendo que o Big Player não olha a média móvel. Não tinha. O que o Big Player olha? Preço. Primeiro, ele quer o melhor preço e a gente já está falando de manipulação de mercado. Porque o Big Player sabe que você também quer comprar nessas regiões. Ele sabe disso. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma manipulação, não é que ele precisa, ele faz a hora que ele quiser. Mas ele precisa fazer essa manipulação aqui, tá vendo? Um fundinho próximo de uma região de liquidez externa, lembra? Região de liquidez externa, a gente não entra dentro das regiões, a gente entra abaixo ou na região de fato, ok? Aqui também tem uma região e lá em cima também tem uma região. A gente não vai entrar aqui quando acontecer o quê? Quando acontecer esse padrão aqui. Um martelinho ou um engolfo, ou sei lá que padrão que te ensinaram a operar numa região de fundo. Isso aqui é um fundo, é o EQL, Equal Low, né? O tal de SMC traz isso. Equal Low, fundos nivelados. Lá em cima, EQH, que é os topos nivelados, beleza? Então, o que a galera faz aqui? A sardinhada, e talvez você está fazendo. Sai comprando. Por quê? Não, Price Action te ensinou que em fundo se compra, em fundo se compra. Só que o que os grandes players normalmente fazem aqui? O inducement, indução. Essa é a primeira fase da manipulação de mercado. Então anota aí, indução. Eu nunca mais vou comprar fundo e vender topo, beleza? Indução, eles te induzem a fazer isso, a cometer o erro. Ó, a aula de manipulação já começou, cara. O preço é o que os players fazem, a gente está focado no preço aqui, tá? Depois daí tem preço e manipulação. Eu vou colocar aqui. O M vem de manipulação. O P do PMV
preço. M de manipulação, beleza? E depois nós vamos falar do V. Então, a primeira fase aqui é a indução. Eles te induzem a comprar. Eles começam a criar um fundo. Eu vou fazer melhor aqui esse desenhozinho. Aqui, ó, com uma bolinha. Tem um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. O que que a sardinhada, o que que você talvez está fazendo? Comprando em vários tipos de padrão. O que que o player faz? Executa todo mundo, né? Dá aquela batidinha para pegar as tuas ordens de compra. E o que que acontece? Ele vai lá e plaus, empurra o mercado para baixo, capturando toda a liquidez que tem aqui embaixo. A segunda fase é, de fato, criar. Quando ele faz o inducement, ele já faz, basicamente, ele cria liquidez para ele executar os maiores lotes de compra. Porque, cara, vamos lá. Se tá todo mundo sabendo que aqui é o melhor ponto para comprar, o grande player, ele já sabe isso, tá? Porque é ele que desenha preço, bate o mercado para cima, é ele que tem poder para fazer isso, para levar o mercado para cima, para baixo, para cima, para baixo. O desenho do preço, esse desenho aqui, ó, quem tem poder para fazer isso é os grandes players, as instituições, os institucionais, os bancos, os fundos. E aí, esses são os intitulados big players, o homem composto. Os mercados, assim, eles funcionam dessa forma. É os grandes players que movimentam. E a gente tem que ficar atento, a gente não pode operar como uma sardinha, em fundo e nem em topo. Porque acontece exatamente isso, eles te induzem a comprar, provavelmente você está tomando stop por isso, e aí eles stopam todo mundo. E daí o que acontece nesses níveis, aqui dentro das regiões de liquidez externa? Os movimentos. Às vezes pode ser que o preço derreta para baixo. Beleza, tem sim esses pontos. Tem que ter alguns cuidados com isso. A gente dentro do PMV fala muito sobre isso. E aqui, cara, o que pode acontecer aqui? 5 cenários. Eu vou te mostrar um. O preço pode parar e você pode usar um indicador de divergência, por exemplo. E aí entra a questão de volume, ok? Para você validar a região após o stop da galera. Você tem que esperar o stop dessa galerinha que está comprando esse fundo aqui. E daí eu já vou te mostrar no gráfico o que eu estou esperando dentro da Ethereum, que é uma call que você pode pegar aí depois, tá? Então, isso aqui é o que eu estou esperando acontecer lá na Ethereum. Todo mundo ser estopado e está comprando naquela região de fundo que você viu há pouco no gráfico. Eu já vou voltar para o gráfico, ok? Então, aí tem a parte de volume que você vai ter que se desenvolver mais, que é um pouco mais, vamos lá, embaçado de aprender. Aí eu acho que demora, sei lá, 1, 2 anos para você ser fera em volume, mas é um caminho a ser trilhado, ok? Estudar bem o preço, a parte de manipulação e volume para realmente pegar boas entradas aqui embaixo, ó. Quando o preço chega aqui, o que eu tenho que fazer? Você pode olhar um ADX, por exemplo, que é um indicador muito bacana. Você pode olhar um EFR para saber se tem divergência desse fundo aqui com um próximo possível fundo, por causa do movimento de baixa, ele deixa um fundo aqui, e é nesses pontos que a gente vai comprar. Como? Tá? Agora eu vou te mostrar no gráfico aqui. O que acontece? A gente não opera de fato no gráfico de 2 horas. Então, o que eu estou esperando aqui na Ethereum? Vamos lá. A gente viu a parte de manipulação de mercado, né? Então, aqui tem um fundo, tem um fundo, tem um fundo. Mas olha lá qual é o fundo principal. Esse aqui. E o ideal é que você sempre faça esse estudo aqui também desse outro fundo aqui. Então, eu tenho toda uma região que eu quero comprar, beleza? Mas eu não vou ser besta e eu também não vou ser burro, né? Tem o burro do Shrek aqui. Eu não vou continuar sendo burro, né? E besta de comprar o fundo. Por quê? Porque a sardinhada compra fundo. Eu não sou sardinha. Eu opero com um pensamento de big player. Porque eu sei que ele está construindo uma liquidez. O que ele está fazendo aqui? O grande player, os big players, né? Eles estão criando fundo, fundo, fundo. Para o quê? Para ter essa parte de indução. Eles estão induzindo todo mundo a comprar aqui. E aqui embaixo vai ter o quê? Se eles estão induzindo a galera, a geral, a comprar aqui. Aqui embaixo vai ter liquidez. Porque se você coloca uma ordem de compra aqui, agora você vai entender bem como que tudo funciona. Você coloca uma ordem de compra aqui, só porque é um fundo, tá tudo nivelado, tem vários toques, etc e tal. Teu professor de price action disse que é uma região boa para comprar. O preço está sentindo? Não, eles estão construindo a liquidez. Eles estão, primeiro, fazendo o inducement, indução, criando a liquidez. E a última fase é onde todo mundo chora, onde muito eu chorava. Cara, por que eu tomei o stop e o mercado pegou meu stop e foi na direção que eu queria, etc e tal. Muitas vezes eu falava, cara, a corretora tá de zoeira, tá olhando meus trades, tá me manipulando. Mas não é, cara. O mercado ele é jogado. E se você não souber jogar esse jogo, você vai perder dinheiro. Então, os players executam, vão provavelmente fazer isso aqui, vão jogar o mercado para baixo para capturar a liquidez. Presta atenção, que essa é a última fase, aonde todo mundo chora. Capturar a liquidez, beleza?
Tá todo mundo comprando, 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 comprando. Todo mundo comprando, comprando, comprando e botando stop aonde? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, que é o que eu chamo de piscina de liquidez. Cara, se o grande player ele tem muitos lotes para comprar, ele não consegue comprar. Não é possível comprar sem ter a contrapartida que é a venda. Se ele quer comprar, tem que ter muito vendedor. Só que como vai ter vendedor numa região de fundo? Me explica isso. Dessa forma, eles fazendo a indução, induzindo todo mundo a comprar para posicionar o stop. Eles estão de olho no teu stop. E é realmente isso, gente. Eles estão criando essa indução, esse desenho do preço bonitinho para você entender. Não, aqui ó, caso aqui é suporte, né? E aí você vai lá e compra. O preço joga para cima, bate para baixo, estopa, pega o teu stop loss. Então a indução aconteceu, criaram a liquidez, capturaram, que é o que eu falo checkmate, todo mundo sai chorando. Eu falo sempre para os nossos alunos do PMV que a gente vende lenço, né? Tem aquele velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço. E é assim que funciona, sempre vai ser. E a partir daqui a gente faz uma análise de volume, cara. E aí aqui a gente pega e usa os candles padrão. Um martelo, um spinning top, que são os melhores. Tem o outro padrão que é a barra de baixa aqui, né? Que vem para fazer essa captura de liquidez, que estopa todo mundo. Normalmente é uma barra grande, uma barra de baixa. Aí o preço do nada trava e me dá um padrão aqui, comprador. Aí eu entro. Esse padrão é o estrela da manhã. Vice-versa lá no topo. Tem essa região de topo e essa região de topo. Isso aqui que é o que eu chamo de uma região. A gente não sabe se muitas vezes eles vão parar aqui ou aqui. Ou se eles vão fazer aqui. O que eu vou te mostrar agora no gráfico. Talvez eles estourem essa região, que é o mais provável, por causa que está no meio do range. Eu não gosto de operar, eu gosto de operar sempre nas extremidades desses movimentos. Não faça nada no meio, nunca, porque essa é a pior região para você operar. Espera o mercado chegar lá. Ah, mas vai demorar. Cara, a gente tem uma série de ativos que a gente faz isso, a mesma coisa. A gente tem mais ou menos 34 ativos que a gente analisa na sala ao vivo dos insiders também. E a gente passa toda essa análise na sala ao vivo, funciona das 4 da manhã às 6 da manhã. A gente faz ali de terça a sexta-feira uma sala ao vivo com quem é do grupo Insiders. O mercado pode chegar lá em cima e parar. O que eles fizeram aqui? A indução. O que acontece aqui? Tem muita gente interessada nessa região porque é a venda, inclusive os grandes players. Isso é manipulação de mercado, manipulação de preço, que é o que é pumping and dumping, né? Eles elevam o nível do preço artificialmente e derrubam. Ou dumping e pumping, eles diminuem o preço para subir, que é o que eu mostrei aqui embaixo. Agora o pumping and dumping é levar para cima para derreter. Então aqui, ó, tem muita gente sendo induzida para vender. Lembra da primeira fase, inducement? Tem gente colocando stop loss em cima, ok? Então eles chegam aqui com o mercado, começam a parar aqui, induzir todo mundo a fazer o quê? Uma venda. E aí todo mundo sai vendendo, porque há topos nivelados. E aqui em cima tem o quê? Muitas compras, muitas compras. E o que o grande player quer fazer lá em cima, lá, ó? Ele quer executar os maiores lotes dele. Só que assim, tá todo mundo interessado nessa região para vender, beleza? Inclusive o big player, os big players, né? Tá, mas como é que vai ter troca de lote nessa região? Induzindo. Fazendo a indução, como eu mostrei aqui embaixo. Eles vão induzir todo mundo a vender para posicionar as compras e essas compras serem a liquidez para as vendas dos players aqui em cima, gente. Por isso que a gente não vende topo, a gente não vende esses padrãozinhos aqui besta. Tá? A gente não vende aqui. Óbvio que tem toda uma análise um pouco mais aprofundada que o PMV aborda, um passo a passo, beleza? Então é o seguinte, cara, começa a fazer isso, espera todo mundo ser estopado aqui embaixo, espera o stop e começa a fazer algum trade ou outro com um padrãozinho que você usa, não sei que padrão normalmente você tem usado aí, um padrão, por exemplo, um martelo, né? Um martelinho, um spinning top, tá? Um spinning top ele tem um pavio maior e você vai começar a pegar os teus trades com uma alta probabilidade de ganho, isso que é o legal, ok? E um stop pequenininho, E outra, você vai estar usando a lógica do mercado, que é comprar barato e vender caro, diferentemente de uma média móvel, que você só vai comprar depois que esses movimentos bons acontecem. O movimento aconteceu aqui, ó. Daí aqui a média móvel vai passar e você vai pegar a compra aqui. Olha lá, ao invés de ter pego uma compra aqui, você está pegando compra aqui. Muitas vezes vai dar essa compra e vai voltar aqui embaixo e dar outro trade. E aí você tá lá, bitolado, travado em média móvel,
porque te ensinaram e você tá fazendo assim o resto da vida. Cara, tá na hora de mudar, tá na hora de botar um basta nisso. Começa a fazer isso aí que eu tô te falando, cara, que vai dar bom. Espera eles induzir, fazer uns 3 topos, estourar esses topos para cima, e aqui em cima aí você usa os padrões de candle vendedor que você tem e vende. Aí você vai ter um stop pequenininho, um stop assim, e olha a probabilidade de ganho lá embaixo na outra região, cara. É isso que paga a conta. E aí ao longo do tempo você vai sentir confiança no teu operacional e você não vai nem se importar com os stops. Você vai fazer e vai tomar um stopzinho ou outro? Vai, né? Não existe nada 100%, ok? Mas quando você entrar num trade, é só deixar a operação evoluir ao teu favor, vai pagar todas as tuas operações que deram stop e você vai botar muita grana no bolso, vai por mim, a gente já faz isso dentro da sala ao vivo, com os insiders, com os alunos do PMV, beleza? E eu vou te mostrar na real aqui. Tem uma série de depoimentos que eu posso estar te mostrando aqui, mais outros vídeos de alunos, enfim, falando sobre PMV. Olha só, o que falar do sistema PMV? Você pode até achar igual, mas melhor acho difícil. O que o Cris passa no curso é tudo de melhor, da forma mais simples e eficaz. Veja o que você pode fazer com o mínimo de mercado, stop pequeno com alvo imenso. Olha só, o Anderson comprou nessa região de fundo aqui, levou lá em cima lá a operação dele. Obrigado, sistema PMV, o melhor. Entrei no reteste, enfim, ele fez a análise dele com base naquilo que eu ensinei dentro do sistema PMV. Aqui o outro aluno, esse aluno ganha muita grana, ele ganha muito dinheiro mesmo, então ele utiliza os indicadores de volume que eu ensino dentro do treinamento, etc e tal. Ele pegou essa compra e está com o trade conduzindo até lá em cima lá, ó. Que bacana, cara. PMV na cabeça. Aí o mesmo aluno, mais um gain na abertura do mercado, PMV na cabeça de novo. 2 dias posicionado, Eduardo agora, ó, nesse trader. E surfando quase 3-1 de risco. Na verdade, esse trade aqui, o Eduardo pegou 4-1. Eu falei para ele, cara, cai fora, que é melhor. 4-1 já tá bom, né? Olha só que bacana. 4-1 um trade. Olha só o Daniel Félix, cara. Boa tarde, Cris, irmão. Queria te dizer que o método é simplesmente, né, a palavrinha ali. Muito bom, estou fazendo alguns testes de estudo, etc e tal, cara, realmente elogios aí. Ó o Marcelino aqui também, ó, depois de estudar o sistema PMV, a mente tá abrindo, o mercado é simples demais, a gente que complica, PMV na cabeça. Que galera, vamos pra cima! Gente, a gente fala muito de PMV aqui, eu te passei um aulão agora, um apanhado geral, mas dentro do sistema PMV de fato, do nosso treinamento mais completo, eu fiz um passo a passo certinho para você continuar os estudos. Aqui foi só um overview, um passo a passo, se você gostou, beleza, show de bola, se quer fazer sozinho também pode fazer, mas eu tenho um guia, um treinamento, é um curso com aulas gravadas, mas também tem a possibilidade de você participar dos insiders, que são a nossa sala ao vivo. Eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso, que é aquilo que esses alunos que você viu aí dos depoimentos têm acesso. Eles fizeram uma aula como essa que você está fazendo e decidiram realmente se aprofundar mais nisso aqui que eu te mostrei e começaram aí a mudar a visão de mercado. Você viu os depoimentos aí. Esse aqui é o nosso sistema PMV, é onde eu documentei todas as aulas explicando o passo a passo de leitura de preço avançada, manipulação de mercado e volume financeiro. É o que ficou faltando aqui nessa aula para você aprender a validar e aprender como entrar nos trades. Está tudo documentado aqui dentro. Em uma aula apenas seria impossível, já deu um baita tempo aqui nessa aula também. Se eu fosse fazer um apanhado geral de tudo, ia dar umas 4, 5 horas, só essa aula aqui. Então eu decidi de documentar tudo em outro lugar e se você quiser ter acesso, acompanha comigo aqui um pouquinho então. Aqui você vai aprender, se você é muito novo dentro do mercado, você vai aprender todos os conceitos básicos, como abrir conta em corretora, etc. Estrutura operacional, como baixar a ferramenta, instalar, configurar, quais são os melhores ativos para operar, análise gráfica, a minha análise gráfica, não a análise gráfica que você está acostumado aí fora, para aprofundar mais as regiões de liquidez. Técnicas de Smart Money, região de liquidez tem um módulo completaço para você aprender a marcar exatamente as melhores regiões, como eu te mostrei no comecinho da aula, manipulação de mercado, passo a passo, o que é indução? Só uma aula sobre indução, o que é criação de liquidez, piscina de liquidez, tudo aqui, e como funciona a captura da liquidez quando os players te estopam. Você não vai mais ser estopado, eu tenho certeza, se você entrar para dentro desse treinamento, não vai mais ser estopado como você está sendo. Estruturas, como validar as estruturas, as regiões melhores de compra e venda também, e aqui volume financeiro, cara, vou te ensinar IFR, ADX, volume, vou te ensinar o Wave, que é um indicador surreal, muito legal. Nós temos inclusive um indicador que ele é próprio, desenvolvido para nós aqui do sistema PMV, do pessoal do PMV, que ele faz o serviço de todos esses indicadores em apenas um indicador. Eu vou te mostrar ele rapidamente. Tá aqui ele, ó. Esse é o nosso indicador 3 em 1, aqui embaixo. Eu te ensino a leitura desses indicadores de volume, tudo, passo a passo, o que precisa acontecer e tudo mais. Gatilhos operacionais nós temos também aqui. Eu te ensino quais são os
melhores gatilhos, como entrar. Receita de bolo é um aulão completo, um apanhado geral. Acho que tem 1 hora e pouca só de aula aqui. Feeling Mindset é muito legal. Você precisa trabalhar a sua mente, o seu psicológico, a sua forma de lidar na sua vida vai impactar dentro do mercado também. Cenários operacionais, eu te falei que tinha 5 cenários depois que eles estopam todo mundo. O que você tem que cuidar? Porque não adianta só saber da região, manipulação e querer entrar nos trades. Você precisa saber o que pode acontecer quando eles capturam a liquidez, eles stopam todo mundo. Pode ser um stop para continuar o preço andando na direção que eles queriam ou virar, voltar, que é onde a gente mais gosta, que a gente pega os trades no talo, realmente, que é o que a gente fala. Gestão, tem que ter gestão, saber onde entrar, como posicionar os seus trades, como conduzir um trade, como definir o stop, aonde definir o alvo e tudo mais, tudo aqui dentro desse módulo. Swing Trade tem uma aula completa aqui, cara, surreal. E aqui eu vou te mostrar como que você estuda e tudo mais. É só clicar no módulo, vai ter todas essas aulas aqui e basta você tomar uma decisão aí agora de entrar para dentro do sistema PMV. Para saber mais, é só clicar aqui embaixo, vai ter um link onde você vai saber o valor. E lá também tem a opção de você pegar a sala dos insiders também. Logo mais abaixo, você vai ver aí o link, um botão, quero o sistema PMV, clica e vem para o time. Eu te espero lá dentro. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo e bora para cima, vamos que vamos. O botão está aqui embaixo, clica, vê aí quanto que é o valor. Eu não faço ideia agora porque eu estou gravando essa aula aqui e eu tenho um valor base, mas pode ser que ele aumentou porque o nosso treinamento ele está sendo muito legal e ele está tendo um grande impacto nas pessoas aí. Elas estão realmente mudando de vida e nós temos um valor muito acessível perto de outros treinamentos que você vê aí fora, treinamentos de SMC para você aprender terminho em inglês e ficar confundindo mais ainda a cabeça, que é normalmente R$ 2.500. O nosso treinamento não está perto disso, longe disso. É só clicar no botão para saber quanto que é. Então clica aí no botão e vem para o time. Se tiver alguma dúvida, tem um botão do WhatsApp aqui embaixo aparecendo nessa página também. Beleza? Me chama, você vai falar diretamente comigo, eu posso estar te ajudando. Se você tem alguma dúvida sobre a sala ao vivo, quer entrar além do treinamento, quer também ter a sala ao vivo, me chama no WhatsApp que eu posso estar fazendo um desconto nos dois para você. Bora?